seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Graça e paz, irmãos, Deus abençoe a todos. Agradeço a todos em nome de Jesus por estarem aqui. Eu fico muito feliz de saber que você fez a escolha por dedicar o seu tempo agora para compartilhar conosco a palavra de Deus, para estar na presença do Senhor. Eu realmente sou grato a Deus por sua vida e a minha oração é que Deus faça desse culto uma experiência enriquecedora, transformadora para todos nós, onde poderemos nos lembrar do que Deus fez por nós, dando seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, em nosso favor. E por isso também lembramos do seu amor, da sua bondade e compaixão, e temos motivos de sobra para lhe dar a nossa adoração, o nosso louvor. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te rendemos louvor e adoração. E agradecemos por teu amor e por tua misericórdia, por nós, dando o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Pedimos, Senhor, que a tua palavra alcance os corações, a palavra que o Senhor preparou alcance a vida de todos nós. Alimenta, Senhor, edifica, fortalece a tua igreja para que ela não caia. Em especial, nós te pedimos que a tua mensagem transforme a vida de pessoas que precisam do Senhor na vida delas, precisam da tua salvação, ou estão se sentindo inseguras com as questões da vida, ou que se entristeceram, que se frustraram com outras pessoas e estão sem desfrutar da tua presença ou participar da comunhão do corpo de Cristo em uma igreja local.
Pedimos em nome de Jesus que nessa oportunidade o Senhor os traga para a tua presença, que os corações recebam Jesus para estar no centro das suas vidas, que a vontade do Senhor seja o centro das suas vontades, das nossas vontades, que o Senhor permita, Deus, que sejam conduzidos de onde estiverem para o seu reino pelo teu Espírito Santo. Nós oramos agradecidos por todas as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Irmãos, os anos 2020, 2021 que nós estamos vivendo vão entrar para a história da humanidade e para a história da igreja em função da pandemia histórica que nós estamos vivendo. Para a história da igreja, porque essa pandemia trouxe vários efeitos e um deles foi a suspensão dos cultos presenciais em função
das medidas sanitárias e adoção dos cultos online. Observou-se na igreja, irmãos, que muitos cristãos acabaram deixando de participar dos cultos e utilizando aquele tempo que era dedicado a Deus, normalmente aos domingos, para fazer outras atividades, ou às vezes nenhuma atividade. Uma das grandes discussões enfrentadas na igreja foi a questão da realização da ceia, a ceia do Senhor. Se ela poderia ser online ou se ela deveria ser somente presencial. Percebendo esse distanciamento, esse esfriamento que aconteceu com a membresia das igrejas muito rápido dentro de toda a comunidade cristã, os pastores e líderes tiveram que tomar as suas decisões. Mas uma questão que é tão importante para a igreja, visto que a ceia é a única ordem que Jesus deixou para que a igreja realizar em memória dele, para que a igreja realizasse em memória dele, levou os pastores e líderes a refletir se uma pessoa que se declara cristão, que se declara um filho de Deus, que mantinha a prática de ir aos cultos dominicais, mas que esfriou tão rapidamente, que se distanciou tão rapidamente, se essa pessoa se ela realmente compreendeu o que é a ceia do Senhor e o que a ceia representa na vida do cristão. Faz parte do compromisso de um pastor ou de um líder que está a serviço de Deus, compartilhar com a igreja a palavra de Deus, de maneira que todos tenham a compreensão exata do significado memorial da ceia. Eu preciso ter em mente que a ceia do Senhor não é um momento sobrenatural, onde Deus concede bênção, onde uma graça especial vem sobre a igreja, que o pão não se transforma em uma parte do corpo de Cristo, e o vinho e o suco de uva atualmente, não se usa literalmente vinho normalmente nas igrejas, mas que este vinho não se transforma no sangue de Cristo de uma forma sobrenatural, de uma forma milagrosa durante a ceia. A ceia é um memorial, ato de lembrança. Jesus disse: façam isto em memória de mim. E é sobre os motivos que nós temos para lembrar de Jesus e honrá-lo, de sermos comprometidos e dedicados e agradecidos a Ele, que nós vamos refletir nessa noite. Isaías, capítulo 53, é uma profecia que descreve Jesus e a sua obra. Eu não vou ler o texto completo de Isaías, capítulo 53, do 1 até o verso 12, é um texto bem extenso, mas nós vamos tomando ele passo a passo. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, que o Senhor edifique a Tua igreja e que o Senhor traga de volta aqueles que estão longe dos Teus caminhos, e também, ó Pai, que o Senhor faça uma obra transformadora na vida daqueles que precisam de Jesus Cristo nas suas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olhando para a descrição de Isaías, capítulo 53, percebemos o poder que Jesus tem para realizar o que somente Ele pode e pôde realizar, e é por isso que podemos depositar a nossa confiança em Jesus, porque Ele realizou algo que nenhuma outra pessoa, que nenhum outro no universo poderia realizar. Nenhum outro no universo poderia fazer. É por isso que honramos e celebramos em memória de Jesus, pela
importância que a obra de Jesus tem em nossas vidas. No versículo 4 de Isaías 53, a palavra diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Enfermidades e dores, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, causam sofrimento e tristeza. Havia sobre nós, sobre a nossa vida, a enfermidade terrível do pecado. Ela causa a pior dor que o ser humano pode sentir. E a palavra nos revela que Jesus tomou esse fardo que era nosso, que estava sobre nós, ele tomou sobre ele, ele tirou de nós e levou sobre ele. Na vida, nós passamos por dores e sofrimentos, e a Bíblia diz que Jesus sofreu na cruz em nosso lugar. A Bíblia diz que Jesus passou por todo o sofrimento em nosso lugar. Só você, meu irmão, só você, minha irmã, conhece a dor que você sente, a dor que você sentiu no seu coração, na sua alma. Só você sabe o tamanho da tristeza e do sofrimento pelo qual passou. Só existe, e sabemos nós que só existe uma pessoa que pode nos aliviar de todos esses sofrimentos, de todas as dores. Não precisamos mais carregar esses fardos, porque Jesus já os levou sobre ele na cruz. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, ganhamos o direito de ir até Jesus e entregar a ele a dor que estamos sentindo, a tristeza e o sofrimento que estamos passando. E ele nos aliviará. Jesus olhou para a nossa vida e mesmo antes de nascermos, ele decidiu sofrer por nossas enfermidades e dores, para que a gente não precisasse passar por isso, para que a gente não precisasse mais carregar esses fardos sozinhos pela vida. É esse o motivo para que nós celebremos a memória de Jesus. Louvamos e adoramos e exaltamos, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e mesmo antes de nós o conhecermos, mesmo antes de nós nascermos, ele já havia levado todas essas coisas sobre ele. O verso 5 fala que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Nessas duas palavras, transgressão e iniquidade, podemos concluir que todas as vezes em nossas vidas, que agimos voluntária ou involuntariamente, desrespeitando leis ou regras estabelecidas, e também quando agimos com maldade ou com corrupção, essas atitudes fatalmente têm como resultado o pecado, e ele nos afasta de Deus. Em Romanos, no capítulo 3, a Bíblia afirma que diante de Deus, naturalmente, não há nenhum ser humano justo. Todos herdamos o pecado da desobediência de Adão. Por isso, todos tivemos a nossa natureza corrompida, inclinada às práticas da rebelião, da desobediência, da maldade. Não é fácil admitir isso, principalmente depois que entregamos a nossa vida a Jesus, depois que morremos para o mundo e nascemos do Espírito Santo, uma nova criatura, e procuramos realmente ter uma vida justa diante dos homens e diante de Deus. Não é fácil admitir isso. E às vezes a nossa velha natureza quer se afirmar e dizer que fomos e somos justos. Mas a realidade é que todos somos pecadores e fomos destituídos, ou seja, fomos tirados da glória de Deus. Mas Jesus, aí entra Jesus, que se entregou e conforme o versículo 5, foi transpassado e moído pelas nossas transgressões e iniquidades. Aquela que nascemos e todas as outras transgressões e iniquidades que cometemos ao longo da vida, Jesus teve o seu corpo perfurado por espinhos e lança, foi surrado, foi chicoteado, teve a sua pele cortada, o seu corpo ficou cheio de hematomas,
e ferimentos, ele sangrou, e esses ferimentos que eram para estar sobre mim, que eram para estar sobre você, nós que estávamos injustos e culpados diante de Deus, todas as vezes que erramos a vontade de Deus, cometemos o pecado, esses ferimentos estavam todos sobre Jesus. Jesus pensou nisso, que era para estar sobre mim e sobre você, e se voluntariou. Jesus aceitou ser severamente punido em nosso lugar. Jesus recebeu o castigo que nos trouxe a paz. O castigo que nos trouxe a paz com Deus. E é por isso que eu quero celebrar a memória de Jesus, porque ele nos livrou da culpa, ele nos livrou da injustiça que nós estávamos, da condenação, desse castigo terrível que nós não aguentaríamos passar, e nos colocou em paz com Deus. E assim como as outras coisas que falamos que afetam a nossa vida diária, além da nossa vida espiritual, né, esta paz também interage com o nosso dia a dia. É a paz com Deus, é a paz de Deus na nossa vida, na sua vida, na minha vida. É a paz que ultrapassa qualquer entendimento. O crente, quando o mundo está louco, o mundo parece sem sentido, né? Mas o cristão, o crente, ele entrega todas estas coisas para Deus. Chega a noite, o cristão ele se deita, ele dorme em paz. O Salmo 3, no verso 5, diz assim: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Foi Jesus que te deu essa paz. Agora não precisamos ter insônia, não precisamos andar a noite inteira de lá para cá, de cá para lá. A pressão não precisa subir, não precisamos estar embaixo do efeito do estresse, né? De infartos, de ataques cardíacos, de AVC, acidente vascular cerebral, porque o cristão entrega todas as circunstâncias, todas as dificuldades, toda a loucura do mundo para Deus, e a paz que excede todo entendimento, ela domina o coração do cristão, e o cristão não precisa mais disso. Ele toma posse da paz de Jesus, da paz de Deus, da paz que Jesus conquistou na cruz para a sua vida. O mundo não entende isso. O mundo não compreende que o cristão está em paz com Deus e tem paz porque confia em Deus. E é por isso que eu quero celebrar a memória de Jesus, porque ele assumiu a responsabilidade de receber o castigo que me deu paz com Deus, que é esta paz que excede todo entendimento. Ainda no versículo 5, diz assim: e pelas suas feridas nós fomos curados. Eu creio, irmãos, eu creio que para Deus não há impossível. Eu creio que Deus é soberano sobre todas as situações. O verso 5 afirma que pelas feridas de Jesus, pelas feridas que Jesus sofreu, nós fomos curados, nós fomos sarados. Jesus também ensina que no mundo teremos aflições, mas é preciso ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Bom ânimo aqui é crer na soberania e no poder de Deus. É crer que Jesus nos curou de uma doença fatal na alma e no espírito, o pecado. A gente não vê, mas sabe e vive e conhece o resultado da vida com e o resultado da vida sem pecado. Mas Jesus vai além e deseja que nós tenhamos vida e vida em abundância. Eu creio que pelas feridas de Jesus, Deus nos cura de doenças
todos os dias, doenças que nem sequer sabemos que elas estavam lá, doenças que não chegamos a ir ao médico, porque o Senhor impede que elas progridam e atinjam o nosso corpo. Outras vezes nós vemos claramente a cura de uma doença da mente, uma doença emocional, uma doença psicológica ou de uma doença física. Que Deus opera a restauração da saúde, que Deus opera a restauração física na vida de tantas pessoas, tantos milagres nós temos vivenciado e temos visto. Então, você me pergunta, por que todos os cristãos não são curados de todas as enfermidades? Não deixe que te digam que a tua fé é fraca. Não aceite que te digam que você é indigno de receber o milagre, indigno de receber a cura. Não deixe que coloquem culpa sobre você, porque Jesus já levou toda a culpa. Isto vai te causar tristeza, angústia e dor. Jesus, no seu ministério, nós vemos na palavra que ele curou muitos, mas não curou a todos. Ressuscitou mortos, mas não ressuscitou a todos os mortos. Para Paulo, Deus disse assim: a minha graça te basta. É um mistério que teremos que perguntar para Deus por que é que todos os cristãos não são curados. A minha atitude diante dessa circunstância é humildade diante da soberania de Deus, pedindo, sim, a cura para a enfermidade, porque para Deus não é impossível, porque se assim Ele fizer, nós seremos gratos, louvaremos a Deus de coração, mas se Ele não fizer, peço a graça para suportar a enfermidade e ainda assim ser grato por tudo que Deus tem nos feito, por ter a salvação, por ter a paz e a exemplo de Jesus, pedindo a Deus que seja feita a sua soberana vontade. É por isso que eu quero celebrar a memória de Jesus, porque curando ou não, porque curado ou não, ele me coloca diante do trono de Deus, numa posição que eu jamais estaria pelos meus próprios esforços, desejando a vontade de Deus para a minha vida, desejando que Deus faça a sua boa, perfeita vontade na minha vida. Que a vontade de Deus prevaleça, que ela seja qual for a vontade de Deus, que Ele a realize na minha vida. É por isso que eu desejo ter na memória, celebrar a memória de Jesus. O verso 6, no versículo 6, né, ele trata de um efeito do pecado sobre a vida das pessoas, causando o individualismo autodestrutivo, como ovelhas perdidas, sem a segurança, os cuidados do pastor. Cada uma tomando seu próprio caminho, afastando-se de Deus, pecando, né? Estando cada vez mais distante de Deus, sem conhecer o próprio destino, prontos para cair nas astutas ciladas do diabo. Mas o que fez Jesus? Mas o que fez Deus? Em Efésios 2,14 a palavra nos ensina que Jesus em sua carne destruiu a parede da separação, a barreira da inimizade, e de todas as pessoas, de todos os povos, fez um único povo. O sofrimento de Jesus, os ferimentos em sua carne, derrubaram a parede e a barreira que havia entre os homens e Deus, e entre os homens uns com os outros, fazendo de todos os que crerem um único povo de Deus. Mas para que o sacrifício de Jesus tivesse o resultado desejado, Deus pegou o que formava essa parede e barreira, a iniquidade, os nossos pecados, e colocou sobre Jesus ali, quando Jesus então se entregava em sofrimento, se entregava ali na cruz. Aqui está se somando a questão da salvação, a comunhão entre os homens e a comunhão entre os homens e Deus. Os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro da vida de uma pessoa foram
todos colocados sobre Jesus, para que tivéssemos comunhão com Deus e com as pessoas. A comunhão em Jesus é especial, porque Ele aceitou receber os nossos pecados e nos livrou de uma vez para sempre. Não sobrou nada para sermos acusados pelo diabo, não sobrou nada para nos separar de Deus. Alguém pode te dizer isto ou aquilo faz você sair da comunhão com Deus, isto ou aquilo faz você perder a sua salvação. Irmão, não creia, é mentira do diabo, é cilada de Satanás. Você não pode perder a salvação, porque nada do que você pudesse fazer, você alcançaria a salvação. A salvação é dom gratuito de Deus. Foi o sacrifício de Jesus que alcançou a salvação para cada um de nós. Deus não te abandona sem comunhão com Ele. Jesus, Ele prometeu e cumpre: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dizer que a salvação pode ser perdida é como dizer que o sacrifício que Jesus fez para perdoar os pecados, a surra, as feridas, os hematomas, as chicotadas, o sangue derramado, a morte na cruz, deixaram escapar um ou outro pecado. Seria o sacrifício incompleto, o sacrifício imperfeito. Irmão, o sacrifício de Jesus é perfeito e foi completo. Se você pecou, se caiu, se eu pequei, se eu caí, e o Espírito Santo que habita em nós, que habita em você, nos avisou, então arrependa-se, peça perdão a Deus, Ele vai te conceder o perdão e a vida segue na presença do Senhor. Os meus e os seus pecados e de toda a humanidade foram colocados sobre Jesus, e Ele suportou o castigo para que estivéssemos em comunhão com Deus e com os homens. Quando Jesus faz esta comunhão entre os homens, Ele também cura as feridas do nosso coração com relação ao perdão entre as pessoas, entre os homens. Ele tira as mágoas pelas injustiças, pelas acusações injustas e sofridas, pelos abusos sofridos, pela discriminação, pelo tratamento inapropriado, pela injustiça, pelo seu direito que não foi respeitado, pela palavra dura que você recebeu, pela palavra injusta que você recebeu. Enfim, tantas as coisas que deixam mágoas e que nos fazem pecar. Sim, o sacrifício de Jesus limpa o teu coração para que você tenha paz. E é por isso que eu quero celebrar a memória de Jesus, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito para perdoar todos os nossos pecados. Antes de eu nascer, Jesus já estava pagando o preço por todos os pecados da minha vida. Antes de você nascer, Jesus já estava pagando o preço por todos os pecados da tua vida. Já estava pagando o preço por todos os pecados da vida de toda a humanidade. E é por isso que o diabo não tem chance de nos acusar por nada. Eu quero celebrar a memória de Jesus, porque Ele tirou do diabo o direito de nos acusar por qualquer coisa, porque não ficou uma mancha, não ficou nenhuma marca do pecado, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, e temos comunhão pelo sangue de Jesus uns com os outros e principalmente com Deus, neste corpo de Cristo que é a sua igreja, e nada pode nos afastar do amor de Deus. Eu vou repetir para que você tenha certeza e coloque isso lá no fundo do teu coração. Coloque a sua fé em Jesus e no poder libertador que Ele realizou na cruz. Jesus recebeu o castigo, Ele foi espancado, foi chicoteado, Ele tomou sobre si os pecados para que você e eu sejamos livres em nome de Jesus. O verso 7
ele foi oprimido, ele foi humilhado, e ainda no verso 8, ele foi golpeado. Jesus sofreu injustiça toda vez, por qualquer motivo que o cristão percebe que o colocaram em uma situação de opressão, em uma situação injusta, seja ela pessoal, seja ela humana ou espiritual, ou situação que querem te humilhar ou praticar injustiça contra você. Lembre-se que Jesus já levou sobre ele esta situação. Entregue agora para ele essa situação. Não revide conforme as tuas forças. Não reivindique para você uma retaliação, um contra-ataque. Não faça o mesmo. Fique íntegro, fique firme na presença do Senhor. Peça a orientação do Espírito Santo. Creia e confie na providência que o Senhor já tomou, porque Ele já conhecia que isso ia acontecer. O Senhor está pronto para te abençoar pelo teu testemunho diante de todas as situações. Servo bom e fiel, sobre o pouco tu fizeste, sobre o muito te colocarei. Importa, irmão, importa, irmã, receber o reconhecimento do Senhor. E é por isso que mais uma vez eu quero celebrar a memória de Jesus, porque nada pode me afligir, nada pode te afligir, nada pode nos oprimir, nada pode nos humilhar, porque Jesus já levou sobre si todas essas situações. Ele se faz justiça por mim e ainda me abençoa pelo meu testemunho. Glória a Deus por isso. Nos versos 10 até o verso 12, eu vou fazer aqui um resumo que nesses versos estão colocadas ali a palavra de Deus. Deus sabia que a única forma de expiar e perdoar os pecados da humanidade, para que a humanidade fosse livre, seria entregando o próprio Filho a esse terrível sacrifício e morte na cruz. E assim Jesus fez a vontade do Pai e justificou todos os que o receberam, e mesmo depois de ter passado por tudo isso e ter suportado todo esse sofrimento, ainda hoje Jesus intercede por nós. Veja lá no final do verso 12, ainda hoje Jesus ora por nós, Jesus entra com intercessão diante do Pai por nós. Seja, irmão, qual for a situação, seja, irmã, qual for a situação que você estiver vivendo, qual for as decisões que tomamos, Jesus intercede por nós, por nossas necessidades físicas, por nossas necessidades espirituais. Na igreja, temos a prática de orar uns pelos outros, e amém por isso, glória a Deus por esta comunhão. Mas se um dia você estiver sozinho, você se sentir sozinho, e não tiver um irmão por perto para orar junto com você, lembre-se que ainda hoje Jesus está intercedendo por você. Ainda hoje Jesus está entrando diante do Pai com intercessão por você, que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Lembre-se que Ele é o maior intercessor que podemos ter diante do Pai. Jesus está intercedendo por você. Clame a Ele. Peça para Ele, se derrame diante dEle, porque Ele está intercedendo por você, e não há intercessor, e não há intercessão que Jesus faça diante de Deus, que Deus não atenda, porque Jesus conhece o desejo, Jesus faz a vontade de Deus, Ele sabe qual é a vontade de Deus, Ele se esforça, Ele se entregou para fazer a vontade de Deus, e ali Ele tem à direita do Pai, Ele tem acesso a fazer a completa vontade de Deus, intercedendo por nós. É por isso que eu quero celebrar a memória de Jesus todos os dias.
e também na ceia do Senhor, porque apesar dos meus pecados, de todo o sofrimento que Ele passou por mim, Ele ainda intercede por mim, Ele ainda intercede por você. Para você, meu irmão, que já é um cristão, para você, minha irmã, que já é uma cristã, a minha oração é que esta mensagem que Deus colocou no meu coração edifique a sua vida, fortaleça a sua fé em Jesus Cristo e o seu compromisso com Deus. Para você que por algum motivo se entristeceu e você saiu da igreja, e você se desviou do caminho do Senhor. Para você que por algum motivo se entristeceu e você se desviou do caminho do Senhor, eu te convido hoje para reconsagrar a sua vida ao Senhor e permitir que Ele cure as feridas do seu coração, permitir que Ele cure as feridas da sua alma, permitir que você conceda o perdão e receba o perdão que já te foi oferecido. E para você que ainda não conhece a Cristo, então eu faço este convite em nome de Jesus, para que você venha conhecê-lo e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus te ama, Ele se preocupa onde você vai passar a sua eternidade, e Ele deseja que você passe a sua eternidade ao lado dela, salvo e ao lado de Jesus. Você é muito bem-vindo no reino de Deus. Se você quiser dizer sim para Jesus hoje, todas essas coisas que Jesus fez por nós terão valor imediatamente sobre a tua vida. Todas essas coisas que Jesus fez por nós, que esta mensagem trouxe hoje, terão valor imediatamente sobre a tua vida. Se você aceitou Jesus ou deseja reconsagrar a sua vida, você pode acessar o link abaixo desse vídeo. Nós agradecemos e retornaremos o contato para ajudar nesses próximos passos da sua vida cristã. Tenham todos uma boa semana. Mantenham Jesus na memória e a fé no coração. Deus abençoe a todos, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, boa semana, Deus abençoe a todos, oramos em nome de Jesus, amém. Aliança no Senhor, aliança no Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você, eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Como é precioso, irmão,